Lili, boa noite, tudo bem? Boa noite. Lô, boa noite, tudo bom? Estela, não tô te vendo, mas tô te dando seu nome aí. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal chegar. Acho que o ideal realmente é colocar o link um pouquinho mais cedo, né? A Jane tá chegando aí também. Show de bola. E aí, meninas, como é que foram esses dias aí? Lorena, conseguiu estudar um pouquinho? Quando sorri, já se entrega. Fala aí, Lô. Não tô te ouvindo, não. Tá no mudo. Se desmuta aí. Agora tá no mudo de novo. Tira no mudo. Não foi? Sim, senhora. Me escuta, Fala Aline? você, Débora, enquanto isso. Eu te escuto. Conta aí como é que foi essa semana. Foi bem corrido, tô bem cansadinha e eu não fiz o tema. Gostei, já se denuncia, né? Já é antes que o pessoal chegue e aí todo mundo fica escutando. Mas eu vou entregar ainda hoje. Né? Então tá bom. E você, Lô? Como é que foi essa semana aí? Como é que foi terça-feira, né? Segundo o que você falou. 2-0 pro computador, hein? Daqui a pouco volta. Que não tá sabático. Se ali atrás estiver zoado, gente, vocês não reparam, não, que eu tô organizando a minha casa. Depois que aquele quadro na minha live com a Carol caiu. Caiu um quadro na live? Você não viu? Não vi. Oh, meu Deus. Acontece nas melhores famílias. E a Carol, deve ter uma cara de meu Deus! Né? Não, mas te respondendo, Lia, eu não fiz. Mas eu vou fazer igual a Débora falou, mas vou te mandar hoje ainda, tá? Tá, a gente mais manda mesmo, tá? Isso é super importante. Não, eu sei que a vida de vocês é corrida, mas é aquilo que eu falo e repito. Se a gente fizer as mesmas coisas que a gente tem feito, nada vai mudar, né? Sim. Existem vários aspectos da vida. A gente não pode negligenciar nada. Eu sei que não dá para tomar conta de tudo, né? Mas a gente precisa pelo menos planejar isso e tentar se ater. Se vocês não puserem dentro do script de vocês, do roteiro de vocês, né? As coisas que são mais importantes, pode usar o Kanban, pode usar o Eat the Frog, pode usar qualquer método. Para vocês entenderem de fato que aquilo ali faz parte do dia, o dia não pode se encerrar sem aquilo ali, não vai rolar, né? Uhum. Eu tenho que reservar pelo menos uns 30, uma horinha por dia para poder praticar, eu sei disso. Se você não conseguir uma hora, Débora, que seja 20 minutos, que você não seja 20 minutos, mas que seja 5 minutos. Porque quando a gente começa, né, e tudo aquilo que é uma tarefa mais simples, eu consigo dar um descanso pro meu cérebro, ele entende que o resultado está próximo, né, que o esforço é pequeno, eu vou lá e vou fazer. Tem um livro maravilhoso da... Quem falou alguma coisa? Foi a Lorena? Não, pode terminar, eu falo depois. Tem um livro maravilhoso da irmã do Mark Zuckerberg, da Randy. Ela fala assim, chama Pick 3, né? Escolha 3. Ela fala que não dá para você ter 5 coisas num dia. Então, ou você cuida da tua vida social, né, dos seus amigos, ou você cuida da sua saúde para você ser fit, ou você trabalha, ou você tá com a sua família, ou você dorme. Então, ela fala que você tem que escolher 3, né, dessas 5. Você não vai conseguir fazer 5 todos os dias. Então, se hoje eu resolvi trabalhar muito, mas hoje eu passei um tempo com a minha família, e hoje eu fui para academia e resolvi ser fit, né, que seja, com certeza eu negligenciei o meu sono e negligenciei estar com os meus amigos, né? Então, associem a coisa do inglês ao trabalho de vocês. O que é mais importante na minha vida? Tem gente que, o cara pode não trabalhar, ele pode faltar uma reunião, mas ele não falta academia. Então, linka aquilo que eu quero que vire importante imediatamente antes ou imediatamente após a academia, né? Se a academia é a sua parte mais importante. Não, a minha parte mais importante e imprescindível são as minhas refeições. Eu preciso tomar café da manhã, eu preciso almoçar, eu preciso fazer um lanchinho à tarde, eu preciso jantar, é imprescindível. Eu não consigo passar um dia desorganizado com horário de refeição, legal? Então, eu sei que no horário do almoço, pick 3, escolha 3. Pick 3. Então, eu sei que se eu vou negligenciar, eu não vou negligenciar o meu horário do almoço, o meu horário da refeição, porque para mim é uma hora sagrada, imediatamente, antes de sentar à mesa, eu vou colocar um podcast em inglês, eu vou ouvir, né? Eu vou me atualizar, eu vou ler um blog, seja por 5 minutinhos, nem que isso se associe ao horário de lazer, tá? Mas tem que entrar na rotina de vocês. Eu
Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço cílios, né? Eu coloco cílios postiços. Toda vez que eu coloco cílios postiços, vocês vão chamar de doida. Toda vez que eu ponho cílios postiços, eu preparo esse momento. Previamente, eu pego meu telefone, eu já separo ou uma sequência de podcast que eu quero ouvir, ou eu já coloco uma palestra que eu quero ouvir. Inevitavelmente, ou vai ser em espanhol, ou em italiano, ou em francês, ou em alemão, que eu resolvi aprender alemão agora, ou inglês, se eu não quiser para aprender, né? Não vou aprender inglês, mas eu quero o tema, que é importante, porque eu vou estudar. Por quê? Porque qualquer chance de eu ter 1h30 do meu dia para estudar alguma coisa? Zero, né? Ou quase zero. Então, na hora que eu coloco o cílio, eu estou estudando. A minha parte daquele dia, a minha tarefa já foi feita. Tem algum podcast que possa indicar? Tem, assim, para iniciante, né? Tá. Sim, depois eu separo, tá? Vou dar um outro exemplo. Pô, meu dia tá muito corrido, Aline. Tá muito corrido, mas uma coisa que eu não vou deixar de fazer hoje no meu dia é tomar banho. Ótimo, então você vai estudar na hora do banho. Como assim eu vou estudar na hora do banho, Aline? Você vai estudar na hora do banho. Você vai colocar um vídeo no YouTube, ou uma música que você gosta de ouvir, ou um trecho de um livro que você já leu, ou uma bíblia em inglês, ou uma oração em inglês, qualquer coisa, tá? E você vai colocar lá no play e vai ouvir isso por 5 minutos, 10 minutos. A gente chama isso de aprendizagem passiva, né? Eu não estou ativamente aprendendo aquilo ali, mas de forma passiva eu estou ouvindo e estou me estimulando. Vocês precisam fazer isso, tá bom? Aí não deu para fazer o homework, mas olha que legal, ontem eu fiz isso, perfeito. Pô, eu não consegui fazer o homework, mas hoje de manhã, logo cedo, eu estava num lugar e tinha uma pessoa falando inglês com a outra, eu participei. Tudo bem, tá valendo, mas vocês precisam estimular, tá? Porque se não tiver estímulo, não vai ter melhoria. Eu não consigo fechar o processo se eu só apresento, só teoria. Quantas vezes vocês já quiseram aprender alguma coisa e leram várias vezes o mesmo parágrafo, né? Precisa ouvir, leio, ouvir aquilo ali. Até tem que ensinar em voz alta, às vezes, é uma referência boa também, tá bom? É por vocês, eu já falo inglês. Né? Não precisa. Mas sabe que eu acho que falta uma certa disciplina também, né? Criar essa disciplina que é muito difícil, porque assim, eu já coloquei no meu dia, todo dia eu vou no Instagram da Aline e vou estudar o post de hoje, porque as suas dicas são ótimas, eu adoro essas dicas. Só que aí começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra. Eu juro pra vocês, eu não tenho conseguido entrar no Instagram. E olha que eu gastava tempo no Instagram, hein? Então vamos lá, Lô, vou te pegar pra Cristo aí. Me conta como é que é o seu dia, vou te ajudar. Você acorda mais ou menos que horas? É sério, vou te ajudar. Conta aí, como é que é o teu dia? Hoje, por exemplo, acordei, aí falei, hoje eu vou organizar a minha casa. É porque eu tô naquele momento sabático, né? Tá. Eu tô desde cedo. Como é que foi o seu dia hoje? Que hora você acordou? Que hora você acordou? Acordei, sei lá, umas 8h30, 9 horas, por aí. Tá, aí você ficou em casa? Fiquei em casa. Mas... Volta e meia você passava em frente à TV? Sim. Sua TV é Smart TV? Uhum. Então tá. Então quando você for fazer uma atividade dessa, por exemplo, você vai entrar no YouTube e você vai assistir uma aula no YouTube, ouvindo. Percebe? Eu tô ali, não tô concentrada, não tem problema, mas é um estímulo mesmo que seja passivo. Você tá fazendo isso, tá? Você tá se colocando ali. Então, vocês precisam fazer isso. Poxa, Aline, eu passei 4 horas, 5 horas arrumando o armário, arrumando papel, Tá bom, ouve uma música. Vai cantando aquela música, né? Aí eu não consigo, eu preciso de concentração. Tudo bem. Então, no momento que você não puder, porque a tua atividade foi muito intelectual naquele dia, não foi seu caso. A tua atividade foi mais manual. Isso. A atividade manual ela é ótima para eu colocar um estímulo auditivo. Mas se a minha atividade naquele dia foi uma atividade muito mental, por exemplo, Camila tá fazendo reunião com a equipe, né? Tá todo mundo ausente aqui, tá todo mundo mandando mensagem. A equipe dela tá lá agora mentalmente focada com ela. Com certeza eles não vão conseguir ver um vídeo no YouTube, não vai rolar. Mas o que eles podem fazer? Poxa, depois dessa reunião com a Camila, se eu for descer para comprar alguma coisa na padaria, se eu for tomar um banho, se eu for, sei lá, levar meu cachorro para fazer um xixi, qualquer coisa que seja 5 minutos, 10 minutos, eu vou colocar uma música e eu vou cantar essa música em inglês. Pronto, estou fazendo shadowing, estou fazendo mimicking, né? Estou imitando alguém. Percebe? Eu estou estudando inglês. Eu até não quero fazer aqui de psicóloga, não, só para encerrar, para não tomar aula do pessoal. Mas eu estava fazendo isso enquanto eu estava trabalhando, né? Então, eu caminhava, botava um podcast. Aí eu comecei a ficar mentalmente cansada.
Foi quando eu falei, não, preciso me desligar. E pá, desliguei de tudo mesmo. Porque assim, o podcast, ele é legal quando você tá tipo assim, tô fazendo nada, não tô vendo nada. Mas na transição ele é pesado, porque o podcast ele é informação, ele quer seu cérebro ali mentalmente focado, né? Então o podcast eu não colocaria nesse momento, tipo, tô indo para algum lugar, eu colocaria uma música, que é uma coisa mais gostosinha, você relaxa um pouquinho, tá? Pode ser a mesma música, uma música que você gosta de cantar, não tem problema, pode escolher, qualquer coisa. Beleza? Dani, boa noite. Kissila, boa noite. Michele. Boa noite. Desculpa eu estar aqui. Lili. Desculpa eu estar aqui na cama, que eu tô com uma dor de cabeça e hoje também eu não tenho mais lugar para ficar. Minhas filhas ocuparam tudo. Você tá aqui. Tá ótimo. Boa noite. Desculpa o atraso, gente. Boa noite. Hoje eu tô de babada, minha sobrinha e as coisas aqui. Nossa, vários fights aqui, meu filho e ela. Então, de vez em quando eu vou ter que ficar tirando aqui o vídeo para apartar. Tranquilo. Meninas, olha só. Hoje a gente vai conversar sobre um tema, todas as aulas são extremamente importantes, né? E, obviamente, quem não puder assistir com a gente ao vivo aqui, vai assistir depois da gravação. Todas as aulas têm um porquê de estarem ali, né? Aquilo ali é um complemento, como se eu estivesse construindo sei lá, fazer uma analogia com a minha vida da aviação. Eu estou construindo um avião. Né? Sem o motor não vai voar, né? Sem a fuselagem também não. Se não tiver o assento, a cabine dos comandantes, do piloto, copiloto também não vai. Então, cada pedacinho das aulas é extremamente importante, tá? Essa parte de hoje, de vocês, que a gente vai ver aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do inglês. Vai parecer uma aula até assim, poxa, Aline, que aula, sei lá, meio ampla, né? Meio macro, mas ela tem um porquê. Então, uma apresentação para depois a gente pontuar a parte micro de cada uma. Antes da gente, de fato, iniciar, vocês que estão aqui, se pontuem aí de novo, de 0 a 10, vocês já fizeram isso uma vez, mas eu não vou me recordar, lógico. 0 eu não falo nada em inglês, 10 eu falo muito bem. Dé, qual que é a tua nota aí? Pode ser sincerona, tá? É a ideia aqui. 2. Lori? 6. 6. Dani? 6, 7. Michele? Eu tô no 4, mais ou menos. 4. Lili? Acho que 6. Tá. Kissila? Nossa, eu acho que se a Michele tá no 4, eu devo estar por aí ou menos também. Eu já ia dizer assim, se a Michele tá no 4, eu tô no 1, então. Tô no menos 2, né? Desci 2 andares agora. Gente, não eu tenho muita Meninas, assim, a percepção é muito individual, tá? Que eu tô fazendo com vocês até uma maldade aqui, mas é porque eu quero ouvir isso para deixar gravado para vocês, tá? Essa é a ideia. Então não se preocupem com a nota. Stella, consegue falar pra gente aí? Eu colocar no chat, pelo menos? Pode falar que eu tô te ouvindo. Mi, você tá no mudo. Stella, consegue falar? Para mim, a maior dificuldade é falar e ouvir. Escrever e ler, para mim, é mais tranquilo. Então, por isso que eu acabo baixando um pouquinho, né? Você faz o mais difícil, eu já te falei, né? Que escrever e ler é mais difícil. Mas tem uma parte boa, né? Que falar e ouvir vai ficar mais fácil depois. Stella, consegue falar? Não ouço Stella. Então, se você puder, coloca aí no chat. Eu não sei se seu nome é Diane ou é Daiane. Eu acho que eu te perguntei. Deve ser Diane, né? É Diane. Diane, fala sua nota aí pra gente. Acho que é 7. Avaliação. 7, então tá bom. A Stella colocou ali 6. Olha só, pode ser 0, pode ser 10, pode ser 11. Essa ideia da aula de hoje é fazer uma coisa bem dinâmica, tá? Até para quem for assistir ela depois que a gente tiver na gravação. Eu vou mostrar para vocês a estrutura do idioma, a estrutura do inglês, né? Independente de se seria nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, enfim, qualquer nota. O inglês, gente, é uma língua muito, muito, muito novinha se comparado ao inglês tradicional, né? O inglês contemporâneo, se comparado à nossa língua, o português, que é uma língua de origem românica, né? Dos impérios, enfim. Originou o latim, originou o francês, originou o espanhol, originou o italiano, originou o português. Então, o português é uma língua muito antiga, sofreu, obviamente, algumas transformações, mas
por que o inglês é tão power, assim, é tão famoso no mundo? Tem duas razões muito grandes. Quem consegue me dar uma? Uma tem a ver com história. Já vou dar uma dica. O que vocês acham? Por que o inglês é famosão? Quem arrisca? Não? Fala aí, Lô. Estela, se diga que a Estela abriu o microfone. Não, eu já li, mas eu não me recordo. Tá bom, não tem problema não. Tem duas... Começou com os negócios, né? Com alguma coisa relacionada assim. Como é que o mundo da internet, o mundo da aviação, o mundo da medicina, como é que isso começou? Com pós o quê? Quando é que os Estados Unidos virou uma potência? No pós-guerra? Da guerra, exatamente. das guerras que ia... Na guerra, perfeito. E por que os idiomas existem? Vocês já pararam para pensar nisso? É uma pergunta muito complexa, né? Mas se eu for entender de uma forma estratégica, vamos supor que eu sou um território, eu sou um país, enfim, o nome que você quiser dar. Eu sou um território. E eu não quero que a Lili, ela invada o meu território. Ou se ela invadir o meu território, eu não quero que ela entre aqui, ela consiga ler o que eu estou escrevendo, que ela consiga se comunicar com o meu povo. Ou ela articule coisas, ou põe um espião aqui dentro. Vamos fazer de uma forma bem grosseira, né? E quando isso acontece, e a minha língua fica famosa, fica fácil para ela entender, automaticamente ela consegue me invadir. Vocês conseguem entender isso? Tranquilo, né? Beleza. No pós-guerra, o efeito foi exatamente o contrário. Os países queriam mais e mais que a língua fosse mais falada, mais conhecida, mais difundida, mais divulgada. Os Estados Unidos, como uma potência, em toda a parte histórica da coisa, tiveram um ingresso, um acesso à casa das pessoas gigantesco. O Japão não conseguia, por exemplo, na época produzir, a França, a Inglaterra, não conseguiam produzir geladeira. Os Estados Unidos vendiam geladeira. Adivinha que língua que estava o manual? Em inglês. Tudo estava em inglês. A indústria do entretenimento, quando eu fiz faculdade de turismo, me perguntam para que eu faço faculdade de turismo, para nada, né? Mas quando eu fiz faculdade de turismo lá em 2006, era responsável só a indústria de entretenimento nos Estados Unidos por 44% de filmes, de séries, de músicas, de musicais que a gente ouvia. Hoje, a Netflix tem uma boa equilibrada nisso aí, né? Mas os Estados Unidos são ainda uma grande potência em difundir os produtos deles, de serviços, e automaticamente, de forma secundária, o inglês acabou sendo muito difundido, tá? Então, a coisa do pós-guerra é uma grande razão para isso. E a segunda grande razão é o inglês é uma língua híbrida. O que é uma língua híbrida? Uma língua misturada. É uma origem anglo-saxã. Ela tem uma pegada ocidental, né? Eu tenho A, B, C, D, como a gente fala aqui no Brasil. O nosso alfabeto é parecido com... Na verdade, é igual no inglês, né? A gente hoje incluiu o K, o W, o Y no nosso alfabeto. Mudam pouquíssimas coisas, a gente tem acentuação, coisa que em inglês a gente não tem. Mas o principal, gente... O inglês, perto das maiores línguas, as grandes potências, ainda falando de guerra, como o francês, o alemão, o italiano, o espanhol, é a língua mais fácil. É a língua com a menor quantidade de regras gramaticais, é a língua com a menor quantidade de vocábulos, e é a língua com menor quantidade de fonemas, ou seja, de sons, que se diferem das outras línguas. Então, ela é uma língua muito fácil, muito estruturada para aprender. Dito isso, eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente constrói as sentenças e os parágrafos em inglês. Certamente, quem já estudou, a Michelle falou que tem uma nota melhor aqui, né? Se avalia com uma nota melhor em leitura e em escrita, para a Michelle vai fazer até mais sentido do que eu estou falando aqui. Talvez a Michelle nem tenha percebido. Poxa, ele não vai perceber isso, estou percebendo agora. Como é que o inglês é formado? Olha que interessante. Existe uma regrinha muito básica, mas muito básica, chamada sujeito, verbo e predicado, ou sujeito, verbo e complemento. Vocês não precisam lembrar da regra perfeitona em português, tá? Mas lembram mais ou menos disso, nas aulas de português? Sim? Sim? Lore, sim? Dani, sim? Kissela? Stella? Gianni? Podem escrever no chat se vocês quiserem, tá? Deixa eu ver se eu acho o chat, inclusive. Cadê ele? Peraí. Acho que assim eu consigo ver. Então, o que é o sujeito, né? Qual que é a função de cada um ali? O sujeito, o verbo e o predicado, o sujeito, o verbo e o complemento. A função de cada um aqui, basicamente, é colocar
Quem, né, o sujeito é o autor ou autora de alguma coisa, né, é o sujeito que cria, o sujeito que faz, o sujeito que realiza, ou em algum momento ele sofre, enfim. Depois eu tenho o verbo. O que é o verbo? É a ação, né? É aquilo que gera um impacto em alguma coisa. E o predicado ou o complemento é aquilo que sofre. Tranquilo? Lembraram mais ou menos o português? Não precisa lembrar das regras não, tá? Só precisa entender. Então, de uma forma bem simplesinha. Quero que vocês me ajudem aqui. Aline, o que pode ser o sujeito, então? O sujeito pode ser um lugar, né? O sujeito pode ser uma pessoa, o sujeito pode ser um cachorro, o sujeito pode ser uma planta, o sujeito pode ser uma empresa, o sujeito pode ser uma emoção, tá? O sujeito pode ser um monte de coisa. Desde que ele seja o dono, né, o responsável, o autor por aquela ação, tá? Então, eu coloquei 3 exemplos aqui embaixo, eu quero que vocês me ajudem. Eu tenho a primeira frase aqui. I apologize for the delay. Vou dar uma dica clássica já. O sujeito, ele sempre vai abrir a frase em inglês. Aline, mas sempre. Só não vai abrir em situações que a gente vai ver aqui, quando é uma pergunta, né, como é uma interrogativa, quando é uma exclamação, já vou falar também, e quando também é um verbo imperativo, uma ordem. Tirando isso, eu sempre vou ter essa estruturinha. O sujeito, aquele que é o dono da frase, o dono da ação, o autor daquilo ali, o verbo, a ação de fato, e quem sofreu aquela ação. Então, sobretudo, já estou dando uma dica, né? Se o sujeito começa a frase, nessa frase aqui, I apologize for the delay, que significa eu me desculpo pelo atraso. Débora, chuta aí pra mim. Pode chutar, não tem problema você errar, não. Quem é o sujeito aqui? Tá mudo sua voz. Agora, te ouço. Fala aí, quem é o sujeito? Eu. Vocês concordam? Lili, deu pra concordar? Foi tranquilo, não foi? Beleza, todo mundo concordou. Então, I aqui é o sujeito. Beleza, então ele é o dono da ação. Show. Aí, depois eu tenho o verbo, né? Imediatamente após. O verbo é aquela ação, né? Em que momento, Aline, que eu posso ter um verbo formado por 2 palavrinhas? Porque geralmente é uma só. 90% das vezes vai ser uma só. O verbo, ele vai ter 2 palavrinhas quando ele tem um auxiliar, que ele vai mostrar que é o futuro, que ele vai mostrar que é o passado, que ele vai mostrar que é negativa, ou quando é aquela frase verbal, o verbo frasal, né? Os phrasal verbs. Go into, get out, make on. Para quem está mais pro básico, não se preocupe com o que eu estou falando agora, só para você entender. Mas quase sempre, 90% das vezes, o meu verbo, ele é uma palavrinha só. Então, vou ler a frase. I apologize for the delay. Lili, quer chutar quem que é o verbo aqui? Quem que você acha que é o verbo? Vou dar a segunda dica. Ele vem imediatamente após o sujeito. Tá na cara do gol, é só para empurrar para dentro do gol. Me ouve? Apologize. Apologize. Alguém falou aí, mas tá certinho. Show de bola. Então, apologize é o verbo, certo? Apologize. Eu me desculpo, né? Eu me perdoo, eu peço desculpas, tá? Então, apologize aqui vai ser o verbo. O que sobrar é o predicado. O que sobrar é o complemento. Dani, ficou moleza agora. Então, quem que é o predicado aqui? Quem é o complemento? For the delay. For the delay. Gente, muito fácil. Muito tranquilo? Muito, né? Uhum. Tá bom. Aline, mas essa frase é muito fácil, essa é uma frase simples. Eu sei que tem uma frase chamada compound, que é composta, tem um monte de coisa, mas é um passo de cada vez. Por aqui eu quero que vocês entendam isso, tá? I, sujeito, aquele que está atuando ali, que é o autor da frase. Qual que é o verbo? Apologize, desculpar-se. Ah, mas tá, me desculpo, em inglês é desculpo. Não, don't worry about it, não se preocupem com isso agora, tá? E for the delay, tudo que sobra é o predicado. Essa é a frase mais simplesinha. Mas boa noite, bem-vinda. Segunda frase aqui embaixo. The meeting will be postponed to tomorrow. Vou fazer uma observação. Eu estava montando essa aula aqui para vocês. E aí eu falei, caramba, é postpone for or postpone to? E aí tem um site em inglês muito legal que eu não conhecia, chamado Text Ranch, como se fosse uma brincadeirinha com a palavra de ranking, né? Mas com CH. Se você que tiver uma dúvida em inglês, quem tiver mais avançada, tá?
pô, se você escreve assim ou assado, coloca nesse site que ele joga um site de busca lá e ele ranqueia para você, que é mais comum. E o postpone to é o mais comum, apesar dos dois estarem corretos. Enfim. Text range? Desculpa. Text range. Text range. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Text range. Eu já saí dele, mas é esse o nome. Então vamos lá. The meeting. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. The meeting é a... Quem sabe? Reunião. A reunião, boa. Então, a reunião will be, é futuro, né? Então, be não é ser ou estar? Will be, então a reunião será. Ou estará. Fica esquisito, estará. Então, vamos colocar será. Será postpone, to be postpone. O post vem de pós, né? Pós. E pone é aquilo que eu coloco, de poner, tá? Vem do latim. Então, aquilo que é postponido, ou seja, eu coloco depois, ou seja, é adiado, né? Então, a reunião será adiada para tomorrow, amanhã. Beleza. Então, tem uma segunda frase aqui. Agora, vamos ver quem que é o sujeito? Marcela, quer tentar? Quem que é o sujeito aqui na frase? Tira do mudo aí. Não te ouço. Esse microfone tá dando um baile em vocês hoje, hein? Pronto, agora saiu do mudo. Fala aí, Mar. Oi, é porque eu tô com 10 telas abertas aqui, peraí. Tô tentando achar você, tava te ouvindo. I apologize. Você quer saber o sujeito? Ai. Quem que é o sujeito dessa frase aqui? The meeting will be postponed to tomorrow. O sujeito? The meeting? Quem que é o dono da ação? Boa, the meeting. Então, a reunião, não é isso? Então, the meeting, sujeito. Qual que é o verbo? Quem que arrisca? Aqui não tá simplesinho, é uma palavrinha só. Ele tá flexionado, né? Will be. Will be. Perfeito, já é futuro, né? Will be. Isso aqui tudo é um verbo, tá? Aline, mas will é verbo? Ele é um auxiliar. Então, vou entender que ele aqui é um verbo. Depois eu explico para vocês. E esse postponed? Será que esse postponed também não é um verbo? O que vocês acham? E aí? Postponed. Não é. Não. Não, a reunião será. A reunião, se eu falasse assim, olha que interessante. A reunião será o quê? Amanhã. Não é isso? Continuou tendo um sujeito, continuou tendo um verbo e agora tem um predicado ali. Ficou fácil de ver. Então, adiada para amanhã é um predicado. Aline, eu vou precisar saber isso aqui, eu vou ter que decorar isso aqui na minha vida para eu dominar o inglês? Não, mas isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês, se vocês entenderem como as frases são formadas em inglês, tá? Mesmo que elas fiquem complexas, sempre vai ser essa formação para uma afirmação. Aí agora eu coloquei uma frase mais complexa, tá aumentando, ó. A primeira era só uma palavrinha, a segunda palavrinha, um predicado, né? A segunda já é um sujeito com 2 palavras, um verbo com 2 palavras e um predicado com 3. Até aqui de baixo está maior ainda. Então, vamos lá. Not on all companies. Como é que eu posso traduzir isso aqui? O que vocês acham? Nem todas as empresas foram afetadas negativamente pela pandemia. Boa. Vamos por partes, como diria nosso amigo Jack. Nem todas as empresas. Vou tirar a palavra companhia, que é uma palavra que caiu em desuso em português, tá? Nem todas as empresas are being. Are é ser ou estar, mas está flexionado, né? Nem todas as empresas são ou estão. Faz sentido? Nem todas as empresas estão. Be, ser. Being, é o gerúndio, né? Sendo. Estão sendo negativamente. Negatively, se li é o mente, negativamente. Opa, deixa eu chegar tudo aqui para cima. Vou fazer assim. Negativamente afetadas pela pandemia. Tô tomando um baile. Peraí. Pronto, agora vai dar certo. Pela pandemia. Beleza. Meninas que estão com o inglês mais basicão aí, deu para entender? Traduzindo assim, a frase? Não tem nada muito alto, hein? Débora tá mais ou menos tranquilo? Lili? Kissila, Michele, Lori, tranquilo? Sim, tá tranquilo. Show.
Então, vamos lá. Agora, quem que é o sujeito? Gente, não tem pegadinha, tá? Tá no começo da frase. Tá no começo da frase. Porque talvez vocês pensem assim, poxa, mas não tem negócio de passiva, ativa, não. Começo da frase. Quem tá no começo da frase? Companhias. Todas as companies. Perfeito. Então, not all companies. Esse é o sujeito. Nem todas as empresas, tá? Esse é o sujeito. Então, sujeito, nem todas as empresas. Qual que é o verbo? 2 palavrinhas. Quais são? Are being. Are being, estão sendo. Aí agora ficou moleza, né? Porque tudo que sobrar é o predicado. Então, o que é o predicado? Ah, Lili, tudo que sobrar, ficou fácil. Negatively affected by the pandemic. Tá? Negatively affected by the pandemic. Então, beleza. Eu já entendi que isso aqui é tudo predicado. Show. A Lili ficou fácil, então. Então, eu entendi. Primeiro sempre vai vir um sujeito, depois sempre vai vir um verbo, depois sempre vai vir um predicado. Ou seja, quando eu for me deparar com um texto, tá na afirmativa, né? Um texto pode ser um e-mail que eu troquei com alguém, pode ser um site, pode ser um artigo que eu tô lendo, pode ser qualquer coisa. Eu tô vendo essa coisa, esse artigo, ou o que quer que seja, e aí de cara eu já entendi, né? Que é um sujeito, depois eu tenho um verbo, depois eu tenho um predicado. O homework, gente, ou o life work de vocês, vai ser uma coisa simples, mas precisa fazer, tá? Já falo sobre ele. Aline, é só isso que eu tenho que aprender inglês? Não, calma que tem mais coisa. Aí, dentro de tipos de sentença, em inglês, eu falei para vocês aqui, então, da afirmativa, né? Sujeito, verbo, predicado. Dentro dos tipos de sentença em inglês, eu tenho 4 tipos. Depois eu vou falar da estrutura. Mas eu tenho 4 tipos de sentença. Eu tenho uma declarativa ou uma afirmativa, um statement, estou afirmando alguma coisa. Segundo, eu tenho uma interrogative, uma question, uma pergunta, uma interrogativa. Terceiro, eu tenho uma imperativa, um comando, uma ordem. E a quarta, eu tenho uma exclamation, uma exclamativa. Ou seja, eu estou afirmando alguma coisa com uma certa emoção e colocando uma exclamação no final. Tudo bem aqui? Nenhuma grande novidade? Tranquilo? Débora? Mesmo? Não se preocupa com a ordem. A linha não sei fazer, não tem problema. Pensa só do lado esquerdo. Se eu fosse fazer uma declarativa em português, eu sou brasileiro, certo? Eu sou brasileiro, pum. A brasileira, né? Tem que concordar com o gênero. Estou afirmando, pum. Se eu fosse fazer uma interrogativa em português, esquece esse lado direito aqui. Se eu fosse fazer uma interrogativa com a mesma frase, eu sou brasileira, ponto. Como é que ficaria na interrogativa em português? O que vai mudar, Mi? Fala aí. Muda a entonação. Eu sou brasileira? Perfeito. Eu sou brasileira? Então, a estrutura vai mudar? Não, nada. Não vai. Por quê? Porque em português, quando eu faço uma pergunta, eu posso fazer de 1 milhão de jeitos, tá? Eu poderia até falar, brasileira eu sou? Eu poderia, né? Fica meio poético, mas eu posso. Vai ficar esquisito, mas pode falar. A prova igual disso, Star Wars. É o nosso hino nacional. É igual Star Wars, isso aí. A prova disso é o nosso hino nacional, né? Ouviram? Olha que loucura. Quem que é o sujeito da frase? Vamos lá. A primeira estrofe só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quem que é o sujeito? Pirangas? Eles ouviram ou nós? Eles, né? Ouviram? Eles. É indeterminado, não? Não é? Boa. Isso aí. Não sei. Quem que ouviu? Ouviram. Quem que ouviram? Isso aqui disseram. Entendeu? Olha que loucura. Em português tem essa loucura, né? Então, ouviram é o verbo, né? Ouviram do Ipiranga, o local, advérbio de lugar, né? Do Ipiranga, as margens plácidas, ou seja, estou na margem clara do rio Ipiranga, de um povo heróico, o brado retumbante, ou seja, alguém ouviu uma galera berrando, e essa galera estava ali na beira do rio. É isso. É esse nacional. Vocês cantavam isso desde criança, mas nunca perceberam isso na vida. Mas, na hora de eu fazer uma pergunta em português, eu não tenho uma regra. Eu posso fazer da forma que eu quiser. Tipo assim, ele foi ontem? Ele parou. Ele parou? Ou seja, a mesma pergunta, só muda a entonação. Em inglês, não. Em inglês fica muito mais fácil o espanhol também. Não sei quem fala espanhol aqui. Espanhol, eu faço um question mark de cabecinha para baixo, né? Faço uma exclamação de cabeça para baixo. Já mostro para a pessoa para que aquela frase veio ali, tá?
E aí, quando eu for fazer imperativa, Aline, a frase que eu dou um comando, é simplesmente um verbo. Para, abre, faz, fala, é só um verbo, eu estou mandando. Aí é igual em português, igualzinho. E a exclamativa? A exclamativa vai ser muito parecida com o português. Eu poderia falar em português, nossa, como ele cresceu. Em inglês, wow, how big he is. Perfeito, tá parecidíssimo, tá? Então, a única que vai mudar do inglês para o português, eu quero que você já dê um clique nisso aí, um outro momento que a gente vai falar, é só essa aqui, ó, só interrogativa, tá? É a única que tem uma forma diferente de fazer. Tranquilo? Depois falaremos sobre isso. Agora eu quero fazer mais uma visão zona macro, para deixar a cabeça de vocês fervendo hoje aí. Vamos falar sobre word classes. Tem um livro muito legal, de duas italianas, né? Tá pelo nome, né? Que é a Francesca e a Rafaela, sobre word classes, como é que a natureza, a tipologia, enfim, como é que elas, como é que a análise linguística delas. Vocês não precisam saber disso, quem tem que saber disso sou eu, mas é um livro que eu amo. Se quem for nerd quiser escutar ou ler a respeito, é esse o livro. Word class. O que é o word class? São as classes de palavra. Como é que eu estruturo um idioma, né? Como é que alguém fala alguma coisa em mandarim, Aline? Será que tem sujeito em mandarim? Será que tem verbo? Será que tem advérbio? Será que tem um negócio lá chamado preposição? Né? Como é que funciona? Não interessa. Você vai saber do inglês. É o inglês que você precisa saber. O inglês, gente, é a forma mais extensa, mais completa possível. Fala que a gente tem 8 classes de palavras. Ou 8 word classes, que são classes de palavra. Não é para decorar isso aqui, não é para se preocupar nem para ter pesadelo hoje, isso é para você entender que essas palavrinhas existem e eu prometo para vocês que devagarinho, bem devagarinho, a gente vai passear por cada uma delas, tá? Então vamos começar, eu bagunço a ordem aqui porque para mim faz mais sentido a ordem que eu vou falar. É que esse esqueminha ficou bonitinho aqui. Vamos começar pela quinta, pelo noun. O que é um noun? É um substantivo. Qual que é a função de um substantivo? Ou quem que é um substantivo? Um substantivo pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser tá aqui, ó, um animal, um objeto, uma ideia abstrata, né? Felicidade, o amor, a chuva, o meu irmão, tudo isso pode ser um substantivo, tá? Ele, a mesa, tudo é um substantivo. Dentro dessas palavrinhas aqui de word classes, dentro das funções de uma palavra em inglês, aí eu tenho vários tipos de substantivos. Tem o substantivo coletivo, o contável, o incontável. Esquece a regra, não precisa saber disso aqui agora. Então, o substantivo é uma palavra qualquer, né? Um cachorro, um computador, a reunião. Aline, peraí, você falou para mim que a reunião, aquela frase lá era sujeito, não era? Naquela frase era um sujeito, mas ela pode ser num outro momento lá um substantivo, tá? Então, uma coisa é classe de palavra, outra coisa é a função dela dentro de uma estrutura. Não vou bagunçar a cabeça de vocês, prometo. O que é um adjetivo? Adjetivo é aquilo que dá uma qualidade, aquilo que é adjetiva. Então, eu quero falar assim, a casa azul, em inglês, como é que vai ficar? Blue house. The blue house, beleza. Eu já sei que o adjetivo em inglês vem antes, né, do substantivo. Vem antes daquilo que ganha aquela qualidade. Então, a casa azul em inglês, the blue house. Blue, então, aquilo que é adjetiva, que dá uma qualidade, que descreve, né? Então, eu tenho um adjetivo. Aí tem comparativo, aí tem o superlativo, não é o momento disso agora. Então, o adjetivo, ele adiciona uma característica, uma descrição a um substantivo. Ok. E o advérbio, ele adiciona a quem? Ao? Verbo. Perfect. Ele adiciona ao verbo. Então, repara, olha só, vamos pegar aqui um advérbio de frequência. Never. O que é never? Nunca. Tranquilo? Fácil. Lili, tranquilo? Lore, tranquilo? Débora? Então, never é nunca, tá? Vamos pegar esse advérbio aqui, o never. A gente vai voltar lá para aquelas primeiras frases e vamos colocar ele aqui em algum lugar. Eu vou colocar ele aqui, ó. I never apologize for the delay. Eu nunca me desculpo pelo atraso, tá? Eu nunca me desculpo pelo atraso. Aline, mas que lugar é esse do never? Você falou que coladinho com o sujeito tinha que estar o verbo, que confusão você fez na minha cabeça. Não se preocupa com isso. Eu quero mostrar para você que o único cara que pode entrar antes de um verbo, o único cara que pode ser adicionado antes do verbo é o advérbio. Certo?
Então, I never apologize for the delay. Eu nunca me desculpo pelo atraso, tá? Se eu tirar esse never, eu mudo completamente, né? Eu me desculpo. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que eu que nunca. É um advérbio. Então, eventualmente, vocês vão ler alguma frase, vai falar, a Aline falou que depois sujeito veio o verbo, a Aline é mentirosa, tinha uma palavrinha aqui, ó. Então, só nesse caso aqui que a gente pode ter, tá? Aí tem uma outra categoria, chamada de conjunção. Conjunção. Fácil, né? Aquilo que vira um conjunto, aquilo que junta, aquilo que une. Então, você fala assim, ontem eu estava jantando e o telefone tocou. Esse e é o and, em inglês. Fácil. Vocês lembram disso? E é and, né? De conjunção, eu estou adicionando. Então, and é uma conjunção. Que tipo de conjunção? Conjunção coordenativa. Não precisa saber esse nome, só precisa entenderem que isso aqui existe. Aí tem os determinantes, aquilo que determina, tem um pronome, tem os verbos, tem as preposições, tem um monte de coisa. Meu Deus, Aline, não é possível ter que aprender isso tudo, vai ser impossível, não dá, vou precisar de 6 anos. Não vão, prometo que vocês não vão. Eu só quero apresentar adjetivos, verbos, pronomes, preposições, substantivos, determinantes, conjunções e advérbios. Isso aqui é tudo do inglês. Tem gramático, tem autor que nem coloca essas 8 word classes, coloca 6. Eu gosto de colocar todas. Já mostra logo, já assusta logo, né? Porque depois não tem choro. Tá? Precisa entender mais ou menos. Tudo isso aqui prometo que vai ficar fácil no dia a dia, vai aparecer. Aí aqui, coloquei uma explicação rapidinha, depois vocês leem lá, esse exercício foi com vocês. Vamos voltar agora. Vamos lá para frente, para o macro, agora vamos voltar. Né? A gente deu um zoom out, assim, eu saí da minha cidade, olhei para o meu continente e voltei. Agora eu vou voltar para o meu bairro ali. Como é que eu faço, então, da forma mais simples, Aline? Vamos pegar o primeiro deles ali, um pronome. Tem vários tipos de pronome. Tem um pronome pessoal, do caso reto, tem um pronome oblíquo, lembram disso em português? Pronome relativo, né? Pronome possessivo. Tem um monte de pronome. Não se preocupa com o nome, vocês não têm que decorar nomes, tem que entender que eles existem só e como é que eles funcionam. Simples, simples. Vou pegar um pronome qualquer, que aqui tem a função de sujeito, né? E vou colocar depois o verb to be. Então, como é que vai ficar, por exemplo, eu sou ou eu estou? Lê aqui para mim alguém, qualquer uma. Eu sou ou eu estou é? I am. I am. I am. Se fosse forma contraída. I am. I'm. Porque o I tem que pronunciar, tá? I, mas o som do am, ó. I'm. Tudo bem? Então, eu vou falar assim, eu sou brasileira. Como é que vai ficar? I'm Brazilian. Beleza, I'm Brazilian. Quem que é o sujeito? I. Eu. I am. Quem que é o verbo? Brazilian. I am. Verbo? Am. Verbo am. E o complemento ou predicado? Brazilian. Brazilian, beleza. Agora eu vou falar de você, ou tu. Não é tu, tá? Mas você precisa entenderem. Quem fala tu errado, né? O tu do gaúcho, todo o pessoal do sul de tu vai. You, certo? Então, a forma longa, você é ou você está. You are. Tudo bem? You are. A forma contraída, a forma short. Eu vou falar you, mas esse re. Então, assim, ó. Your. Tudo bem? Your. Você é legal. Legal em inglês é cool. Então, you're cool. Você é meu amigo ou minha amiga. Como é que fica em inglês? You are my friend. You're my friend. You are my friend. You're my Beleza. friend. Quem que é o sujeito? You. O verbo? Are. E o complemento? My friend. My friend. My friend. Moleza? Então, show. Essa foi a nossa aula hoje. Fala que boazinha que eu fui. O que a gente vai fazer? Tá vendo essa página em branco aqui? Propósito, tá? Aqui nessa página em branco, para vocês entenderem que essa aula não vai fazer o menor sentido. Eu não consigo finalizar essa aula se vocês não fizerem a lição. Eu vou colocar um texto simples, tá? Na verdade, esse texto ele vai ser graduado. Ele vai começar simplesinho, com palavras mais fáceis, que são parecidas com o português, ou palavras mais comuns aqui no Brasil. Depois, eu vou colocar
frases um pouquinho mais complexas, eu vou jogar uns advérbios ali no meio, e depois eu vou fazer umas frases mais complexas, que eu chamo até de compound noun, de um substantivo composto. Não se preocupe com o nome. Qual que vai ser a atividade? Não faz diferença alguma se vocês são mais básicas, se são intermediárias ou são mais avançadas. O exercício vai ser pegar esse texto e vocês vão ou circular, se vocês quiserem tirar fotos, se quiserem fazer pelo computador mesmo, enfim, quem quiser imprimir ou fazer na mão, vocês só vão falar para mim, Aline, eu consegui achar em cada frase aqui onde começa e onde termina, né? Esse cara é o sujeito, esse é o verbo e eu acho que esse aqui é o predicado. Só isso. Esse é o sujeito, esse é o verbo, esse é o predicado. Quem for do nível mais básico vai começar a fazer o exercício felizinho. Tô conseguindo. Vai chegar no meio e vai começar a ficar meio triste, vai dar uma desmoronada. Não se preocupa, continua, tá? Mesmo que você erre, que você fique na dúvida. E quem for mais avançado vai começar, tipo, se eu faço com os pés nas costas. E aí, quando for continuar a frase, vocês vão falar, achei que era um pouco mais fácil. Não vai estar tão fácil assim. Fechou? Hoje a gente encerra aqui. Óbvio que o texto vai ter a ver com business, né? Então, já vou colocar um vocabulário técnico aqui também. Vai o texto para vocês bonitinho. Vocês vão fazer esse homework de pegar e sinalizar para mim quem que é o sujeito, quem que é o verbo e quem que é o predicado. Só isso. Não precisa me pontuar quem que é o determinante, quem que é o possessivo, não precisa. Só mostrei o macro para vocês entenderem que uma coisa é a classe da palavra, outra coisa é a função dela na frase. Vou dar um exemplo. O my, meu, não é um possessivo? Mole, né? Você lembra em português, mais ou menos? Tranquilo? Meu cachorro, meu possessivo. Só que se eu falar assim, meu cachorro está latindo, vou fazer a frase em inglês. My dog is barking. My dog é quem? É o sujeito. Ou seja, a classe de palavra, eu considero ela sozinha. Agora, a função dela na frase é outra história. Perceberam? Então, eu não quero que você me fale a classe de palavra. Aline, mas my é possessivo. Eu sei. Mas my dog é o que na frase? My dog é o sujeito. Então, eu quero a função dentro da frase, tá? Quem tiver um pouquinho mais afiado, se sentir mais confortável e também quiser pontuar a classificação daquela palavra, pode fazer. Mas não é o objetivo principal. O objetivo macro do exercício vai ser um texto em inglês de Business English, que começa devagarinho, vai para o intermediário, vai esquentando, vai ficando mais avançado para o final. E depois a gente vai colocar a tradução desse texto, já está ali, a tradução do texto. E lá embaixo eu já vou separar uns vocabulários que são legais para vocês anotarem. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para isso. A nossa próxima aula, a gente vai fazer um gancho desse exercício. Então, precisa fazer isso, tá? Não faz menor diferença se vocês são básicas, intermediárias ou avançadas. Não faz, porque a próxima aula, a ideia é a gente trabalhar em cima de textos. A gente vai trabalhar em cima de campanha publicitária, a gente vai trabalhar em cima de documentos para venda, documentos para negócios, para reuniões, para palestras. Eu preciso que essa estrutura fique muito bem alicerçada, bem calçadinha, porque se vocês se depararem com algum texto em algum momento e não entenderem quem que é aquele vocabulário, vocês vão perceber, Aline, tudo bem, eu entendi a frase como um todo, mas que legal. Eu olhando de fora, estou conseguindo entender quem que é o sujeito, qual que está rolando na frase e o que é o predicado, tá? Lucas mandou, conseguimos acesso aos slides. Conseguem, Lucas? Não estão subindo para vocês na plataforma? Não. Se não tiveram acesso, não? Não. Lili, você me lembra depois? A gente pede ao Rafa, tá? Eu vou pedir, foi erro meu também, porque eu também não olhei, eu nem me liguei, só vi a gravação da aula de vocês lá, e o homework, fly for, né? Então eu vou pedir para subir também, tá? Desde a aula 1, aula 1 do mais de mentalidade, mas é legal se vocês quiserem consultar. Então essas aulas vão ficar para vocês disponíveis lá também. Lembra que esse slide 9 aqui parece que está vazio? Para não ficar vazio, eu tenho no lado virginiano meio crítico, life work. Must do. Pronto. Aí quando vocês entrarem lá na plataforma, vocês vão lembrar que isso aqui tem que estar. Mas é para te mandar por e-mail? O exercício? Pode mandar, pode mandar. Aí vocês vão mandar mais pro Aline, tá? A Aline da brincadeira lá com o e-mail de vocês. Eu vi quem mandou, viu? Não vou comentar em off com cada uma lá. Para mandar para os alunos, tá? Eu vou colocar isso também lá na plataforma. Alunos, se põe... Me lembra, tá, Lili? Colocar isso, por favor, no nosso chat lá no WhatsApp. alunos@alinechelf.com.
Aí, quem fizer bonitinho, corrige. Eu vou fazer um prêmio. Vou começar com a dona Camila aqui. Eu vou ver se ela cria um incentivo para vocês. Aí vai virar uma competition. Quem fizer homework vai ganhar ponto. Fechou? Gente, para terminar, nossa frase. Eu adoro terminar com uma frase, uma motivation pill. Essa é a nossa frase de hoje. Fortune always favors the brave and never helps a man who does not help himself. Deixa eu mudar isso aqui, que está muito masculino essa frase. Vou fazer uma interferência. Ilícita, né? Não é ilícita. Pronto. A sorte sempre favorece os fortes e nunca ajuda uma mulher que não se ajuda. Então não adianta, ai meu Deus, eu não tenho sorte, ó. Se você não fizer, por onde não vai acontecer, né? Tem uma frase maravilhosa que eu falo sempre, nos meus mantras. A oportunidade, ela até bate a sua porta, mas ela não vai girar a maçaneta, tá? Então, se não estudar inglês, aí aparecer aquele contrato lindo, maravilhoso, que, meu Deus, dei sorte, sou uma pessoa batalhadora, tô aqui atrás, correndo, nanana. Caramba, apareceu ali, me caiu no meu colo um contrato da China. Tá falando inglês? Então, se você não se ajudar, milagre não vai acontecer. Fechou? Pra gente finalizar, deixa eu dar um stop share aqui. Giba, Kissila, Diane, Lucas, se vocês puderem aparecer aí rapidinho. Só pra gente tirar nossa foto. Como é que é o nosso código do Dindim? Speak to self, né? I think, I act, I feel and I react. Tudo que eu penso, eu sinto, eu ajo e eu reajo. Todo mundo fazendo um Dindim assim com a mão, sorrisão, todo mundo rico milionário. 2, 3 e... Aê! Foi! Gente, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Vai tudo para lá, tá? O Zoom demora um pouquinho pro vídeo ficar disponível lá na nuvem, porque ele joga para uma nuvem. Mas vai o vídeo, vai o exercício e vão os slides também, como já deveria ter ido. Façam, tá? Vou até voltar a frase aqui. Fortune, como é que é? Fortune always favors the brave. As fortes sempre favorece os fortes, né? Os bravos. But never helps a woman who does not help herself. Mas não ajuda um homem ou uma mulher que não se ajuda. Um beijo no coração de vocês. Adorei nossa aula. E a gente se vê segunda-feira. Valeu. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, pessoal. Com Deus. Valeu.